A gente sempre fala aqui que o sono do dia é mais sensível do que o sono da noite. Isso é verdade. Mas quando a criança nega e luta para fazer as sonecas, vamos falar um pouquinho sobre isso? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Michele, da Maternity Consultoria de Sono, e hoje eu vim falar com vocês sobre por que as crianças lutam tanto para dormir durante o dia. O que faz com que seu filho negue mais ainda sonecas do que normalmente as crianças já fazem? Bom, o primeiro motivo é que a criança pode estar muito estimulada. Vamos pensar num adulto. Se você vai para uma festa, som alto, muita bagunça, quando você chega em casa você precisa de um tempo para relaxar. Precisa de um tempo para o seu corpo diminuir nível de energia para que você consiga deitar na cama e dormir. Com a criança é a mesma coisa. Se ela está muito estimulada, se a brincadeira está muito boa, quer dizer, se ela está no meio de um monte de crianças, se ela, ela começa a produzir mais hormônio para se manter acordada do que para dormir. Esse hormônio é o cortisol, é o hormônio de vigília, que também é o hormônio do estresse, mas que a criança não é que ela luta para não entrar no sono simplesmente porque ela quer, é porque o corpo dela não está relaxado o suficiente para dormir. E nesses casos, o que a gente pode fazer para evitar? Perto do horário da soneca, então se seu filho faz 1, 2 ou 3 sonecas por dia, pelo menos meia hora ou 1 hora antes dessa soneca, tire ele de atividades muito estimulantes. Então, se você costuma fazer um passeio, deixar ele brincar num parque, não tem problema nenhum, só que pouco antes do sono, 40 minutos, 1 hora antes do sono, tenta recolher o seu filho, levar ele para casa, fazer brincadeiras mais calmas, porque certamente ele vai estar um pouquinho mais preparado para dormir. O segundo motivo, que geralmente faz com que a criança negue essas sonecas que nós vamos falar aqui, é sobre o período de transição de soneca. Então, às vezes, a gente está naquela correria do dia a dia, a criança vai crescendo e a gente não percebe que a necessidade de sono diurno dela diminuiu. Então, às vezes, uma criança que faz 3 sonecas está numa fase de fazer 2 cochilos por dia e você está querendo que ela faça 3 cochilos por dia. Essa fase de transição acontece mais ou menos em alguns períodos, né? Então, por exemplo, a criança quando passa para 3 meses, ela passa a fazer 4 cochilos, aos 4 meses 3 cochilos, 4, 5 meses, né? Depois ela passa a fazer 2 cochilos entre 6, 7 e até 8 meses e depois entre 14 e 18 meses ela vai passar a fazer 1 cochilo só. Então, se o seu filho está mais ou menos dentro desse período e começa a lutar muito para dormir de dia, repare se não está num período de transição, se a capacidade dele de ficar acordado durante o dia não aumentou e é você que está com uma expectativa aí errada do sono do dia, querendo forçar um sono que ele não precisa fazer mais e ele não está preparado para fazer. Um outro motivo muito comum é que seu filho pode não querer dormir, né? Ele está brincando, a hora de dormir é uma hora de parar de interagir com as coisas, parar de interagir com o mundo. As crianças normalmente têm uma curiosidade bem aguçada, elas estão ligadas e espertas em tudo que está acontecendo. Então pode ser que seu filho simplesmente não queira fazer a soneca. Obviamente a decisão de dormir ou não pode ser da criança, é muito importante dormir durante o dia para a criança, para o desenvolvimento dela. Então, neste caso, a nossa dica aqui é que você tenha um ritual de soneca. Então, que um pouquinho antes, uns 15, 20 minutos antes do horário do seu filho dormir, tire ele da brincadeira que ele está, né? Tira ele do ambiente onde ele está também, para ele perceber essa mudança. Tenha um ritual de soneca, que pode ser uma troca de fralda, ou uma leitura de um livrinho, ou você pode ir para o quarto, apagar uma luz, fechar uma janela, colocar um sonzinho de água, de chuva, um ruído branco qualquer, sempre o mesmo para sinalizar para aquela criança que está na hora de dormir, e você vai, por exemplo, contar uma história, né, com ela no seu colo. Não precisa ser uma coisa muito longa, os rituais de soneca eles são mais curtos do que o ritual do sono noturno, mas é interessante que você sinalize justamente para a criança entender que está na hora de dormir. Tirar ela direto de uma brincadeira e querer que ela durma vai ficar muito difícil, provavelmente ela vai precisar de muita ajuda para entrar no sono. E o nosso último motivo é, seu filho sabe dormir?
geralmente é o principal motivo para as crianças terem tanta dificuldade de dormir de dia. Nós não temos melatonina, silêncio, escuridão, como é à noite, então muitas crianças dormem bem de noite, mas de dia é uma luta. Será que seu filho sabe realmente dormir? Você ensina, você estimula, colocando no berço ainda sonolento ou mesmo acordado, e você vai dando aquela ajuda, né, cada vez menos, cada vez estimulando menos, eu costumo dizer, cada vez dormindo menos pelas crianças, né? Então a gente não pode dormir por eles, para que eles consigam finalmente relaxar para dormir. Parece muito fácil, é só fechar o olho e dormir, mas às vezes para a criança não é fácil dessa forma, não. Eu espero que vocês tenham gostado. Se o seu filho tem dificuldade para dormir, nós reabrimos a nossa jornada do sono do bebê. São vídeos gratuitos onde você pode assistir, é só se inscrever. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do link. Eu vou deixar o link da jornada na descrição desse vídeo. E se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram falar aqui com a gente, manda, deixa nos comentários. Nós vamos ter o maior prazer de falar com vocês sobre o sono dos bebês. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.